Se algumas das 10 pragas da Bíblia acontecessem hoje, o resultado poderia ser algo assim. Uma maré vermelha invadindo as águas em volta de Manhattan, transformando os rios Hudson e East em afluentes de sangue. Milhares de sapos tomando conta do centro da cidade. No alto, uma densa nuvem negra pairando no céu. São os enormes enxames de gafanhotos que circulam sobre a cidade, querendo devorar tudo o que encontram. Como iríamos reagir a essa sequência de catástrofes saindo de controle? O mundo moderno continua sujeito ao mesmo tipo de catástrofes que a Bíblia descreve. Ainda temos pragas, ainda temos terremotos, ainda temos todo tipo de tempestade violenta. E tudo isso ainda perturba muito a nossa vida. Mas se o mundo hoje fosse de repente bombardeado por uma série de cataclismos, um após o outro, fica difícil imaginar exatamente como iríamos resistir. Com 10 pragas, Deus se dispõe a destruir um império para libertar um povo. Os israelitas eram escravos no Egito, e o Todo-Poderoso queria que eles fossem libertados. Mas o faraó não queria ficar sem a mão de obra gratuita. O faraó não queria deixar que os israelitas partissem. E a situação tornou-se praticamente um duelo entre Deus e os egípcios através das 10 pragas. E cada vez que uma praga acontecia, aparentemente ficava pior e se tornava mais destrutiva. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Vou bater nas águas do rio Nilo, e elas se mudarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio ficará tão poluído que os egípcios sentirão nojo de beber a água do Nilo. Com a primeira praga, ficamos sabendo que a água toda se transforma em sangue. Portanto, não é só o rio Nilo, que, é claro, é um rio importante para os egípcios, mas também toda a água potável. Peixes mortos apodrecendo, calor escaldante, falta de água potável. Parece um filme de terror. Mas essa calamidade não só pode ter realmente acontecido na antiguidade, como acontece ainda hoje. Eu acredito que, lendo essa passagem da Bíblia, a maioria de nós que já estudou esse tipo de problema encontra uma descrição bastante fiel de uma maré vermelha. Maré vermelha é a proliferação excessiva ou explosiva de um certo tipo de alga que produz compostos neuroquímicos perigosos. Don Anderson é um cientista graduado do Instituto Oceanógrafo Woods Rowley e um dos principais especialistas em marés vermelhas. Quando uma proliferação desse tipo acontece, pode ser espetacular. A água muda de cor, ela pode exalar um cheiro muito ruim. A água pode ficar parecida com sangue ou com um aspecto de sopa de tomate, de tão vermelha. Episódios recentes no Texas e na Flórida deixaram o litoral sujo com centenas de milhares de peixes mortos. Os peixes que ficam expostos a algumas toxinas dessas algas morrem em minutos. Uma morte muito, muito rápida. Várias dessas toxinas são muito, muito potentes. Do ponto de vista humano, podem ocorrer envenenamentos, podem ocorrer episódios nos quais as pessoas ao longo da praia não conseguem respirar porque a toxina torna-se aerosolizada com o borrifo das ondas. Você começa a tossir, a ofegar e tem de se afastar do mar por causa dessa irritação. Em uma região como o Delta do Nilo, de um lado fica o mar e há também a água doce. E é nesse tipo de ambiente que vivem muitas espécies que causam a maré vermelha. Deixam a água vermelha, matam peixes ou tornam os peixes venenosos e assim por diante. Eu acho que essa é uma explicação mais consistente. Uma maré vermelha desencadeia uma série de efeitos subsequentes e pode explicar a segunda praga bíblica, os sapos. Uma grande proliferação de algas pode baixar o oxigênio da água a níveis extremamente baixos, tornando-a inabitável.
Se houvesse uma maré vermelha, não seria despropositado esperar que certos tipos de animais tentassem fugir da água devido a essa condição de pouco oxigênio. Eles não conseguem nadar, não podem ficar embaixo d'água, portanto, não é impossível que, após uma grande maré vermelha, os sapos não consigam sobreviver nessas condições e venham para a Terra. Eles morreram na terra, desidratados e por falta de alimento. Seu alimento eram os insetos e, não havendo predadores para os insetos, era de se esperar que proliferassem os insetos voadores e rastejantes no Egito. Essas foram a terceira e a quarta pragas. As carcaças dos sapos e peixes mortos apodrecendo atraíram um enxame enorme de moscas que assolou os egípcios. Seguiu-se uma enorme infestação de piolhos. Lembre-se de que numa época em que não havia os antibióticos modernos, quando alguém sofria uma infestação de piolhos, os arranhões da coceira podiam levar a infecções que abriam as portas para doenças mais graves. Os seres humanos não foram os únicos afetados. As carcaças em decomposição e os insetos voadores podem transmitir bactérias mortíferas. Foi o que aconteceu na quinta e na sexta praga. O gado, de repente, começou a adoecer e a morrer. Uma afecção que causava pústulas terríveis. Aqui temos uma explicação maravilhosa de como uma alimentou-se da outra, como uma das pragas, como um dominó. Derrubou o dominó seguinte, da primeira até a 10ª. Chico Mendes.